Entrevista do dia hoje com Poliana Gama. Oi, Poliana, bom dia. Bom dia, Pedro, a todos os ouvintes e a todos que estão aqui conosco no estúdio. Vamos utilizar os minutos que nós temos aqui da melhor forma possível. Pois é. Tanta coisa para falar, uma entrevista dinâmica. Ai. Poliana, seu nome é sempre muito lembrado na política de Taubaté. Esse ano já citaram, inclusive, né, de que você pode sair candidata na chapa do ex-prefeito Ortiz Júnior, né? O que você tem para falar sobre isso? Existe essa possibilidade ou não? Você sai candidata a prefeita, sai candidata a vice, pode ser com Ortiz Júnior ou não passa isso pela cabeça? Bom, atualmente eu tenho me dedicado integralmente ao doutorado, à escrita de livros, inclusive tem um que vai ser lançado agora no final do ano, que é Céu de uma Estrela Só, está ali nos momentos finais. E claro, a parte da política, poxa, isso é o exercício da cidadania. Por mais que você não esteja em um mandato, isso não significa que você não está atuando na política. Então, a minha atuação na política hoje, ela tem sido voltada também a essa parte dos estudos, porque a gente precisa, de uma vez por todas, de pautar as políticas públicas com base em evidências. Na questão partidária, Pedro, hoje o Cidadania ele participa de uma federação com o PSDB. Então, sim, nós vamos estar juntos no próximo ano e tudo indica que o Ortiz Júnior é o candidato da nossa federação, porque acredito que quando ele deixa o governo na sua última gestão, a gente tem ali um quadro de uma avaliação muito positiva do mandato dele. Perfeito, ninguém é, não é? Agora, ainda assim, ele tem uma avaliação bastante positiva que dá a ele, né, essa estatura de poder agora também se apresentar como candidato. Então, ele é o candidato a prefeito da federação neste momento. Eu não vejo outro nome. A federação envolve quais partidos? A federação envolve hoje o PSDB e o Cidadania. E o Cidadania. Em todo o território nacional. Pode envolver o PSD também, porque existe um encaminhamento para que ele está mais para o PSD aqui em Taubaté, embora seja ligado ao PSDB, né? Então, com o PSD, aí eu acredito que possa acontecer uma coligação, né? Seria interessante uma federação também, porque isso tornaria, em termos de representatividade na Câmara Federal, uma bancada interessante, né? Porque aí você contabiliza outros aspectos, por exemplo, a questão de tempo de televisão pode ser considerada, mas na coligação também, né? Então, acredito que a gente não tenha uma diferenciação. Sinto que provavelmente para a coligação, sim. Ok. Dentinho? Não, eu tenho acompanhado essa federação. Nós temos hoje de vocês lá na Cidadania, nós temos a Elisa, Isso. temos o Tigrão. Dentro do PSDB nós temos o Diego e o Bob. Uhum. A Elisa e o Tigrão eu não tenho muita a conversa de como tá. Eu acredito que deva se manter na Cidadania mesmo, tal. A gente tem trabalhado para isso, mas né? dentro do PSDB, o Diego e o Bob, a gente vê uma articulação para sair. É normal. Nós legislativos somos diferentes do executivo. O executivo tem a sua liberdade de fazer a coligação, de fazer isso. Nós, assim, a gente tem que estar, abre aspas, dentro de um grupo de vereadores forte, porque senão acontece o que aconteceu com o Bilili, quando você tem uma votação expressiva, mas você acaba não indo. Porque a forma de eleição no legislativo, a contabilidade dela, né, é diferente da do executivo, né? Então você tem no legislativo, e eu já participei de algumas, né? Tanto do municipal como também do federal, você tem uma eleição em grupo, na qual você tem que ter... É uma eleição coletiva. É uma eleição coletiva da qual aquele que tiver um melhor desempenho, ele ocupa a cadeira, né? Tá. Dentro do que o Pedro falou contigo do PSD, hoje também foi muito falado assim, da possibilidade do Ortiz Júnior ir para o PSD e não ficar no PSDB. Esse tem uma fala. Ao mesmo tempo, existe a outra fala, que não seria interessante para ele sair do PSDB,
numa suposta eleição, se vier a perder, tem a chance dele ocupar o cargo como deputado, porque ele é o primeiro suplente do PSDB. Sim. E tem, se eu não me engano, acho que 2 ou 3 nomes de deputados que vão concorrer à prefeitura também. Tudo faz parte do jogo, né? Tudo parte do jogo. Não dá para ganhar tudo. Não, e assim, são coisas... Eu, por exemplo, quando eu disputei a prefeitura, eu era, assim, a primeira suplente, né? Porque, no geral, eu fui a 5ª suplente naquela época. Mas, até então, o Alckmin já tinha chamado alguns deputados para o secretariado e eu fiquei como primeira suplente um bom tempo. Então, o que aconteceu? Participei da disputa, fiquei em 2º lugar e, na sequência, daí não foi nem o Alckmin, mas foi o presidente na época que chamou o Freire para ocupar o ministério. E, com isso, daí, eu fui, né, ser deputada federal. 2 anos. 2 anos. Com uma produção legislativa bonito. E que me permite, Pedro, inclusive, dizer, na semana passada a gente teve mais uma lei que foi aprovada, sancionada, inclusive pelo Alckmin, que é a transparência na lista de espera de vagas, principalmente na questão de creche, para que a população possa acompanhar e a gente não faça aquela questão dos usos, né, de barganha, do uso politiqueiro da condução dessas vagas. É claro que isso se refere à educação básica, mas em especial nessa etapa da educação infantil, porque a gente tem o projeto é meu, ele precisou ser reapresentado pela Carmen Zanotto, que é também do meu partido, deputada federal de Santa Catarina, uma querida. E foi muito, assim, fiquei muito feliz na semana passada dele ter sido aprovado e de ter sido mencionado esse histórico do meu trabalho ao longo da justificativa do projeto. Foi muito bonito. Você sai candidata, então, espera a federação convocá-la, seria isso, né? Pedro, neste momento, gente, eu não trabalho com essa possibilidade de candidatura da minha parte, tá? Agora, eu realmente... Quando mas o assunto se for convocada... a gente pode até pensar, mas o grupo sabe que, neste momento, a minha prioridade é a questão do doutorado. É um doutorado na USP, bastante desafiador. Eu trabalho ali com a reabilitação de crianças com fissuras lábio-palatinas e deformação crânio-facial no ambiente escolar. Então, tem exigido muita dedicação da minha parte. Agora eu tenho o meu roteiro agora é partir para o momento da entrevista, do mergulho da pesquisa em si. E, bem, candidatura, claro, se surge, Pedro, como tudo na vida, a gente vai avaliar. Agora, independente disso, seja quem for, quem estiver disposto a conversar com seriedade a respeito de estruturação de políticas públicas, em especial, que é o meu setor, educação, eu estou super disponível a contribuir. É claro que a gente tem que organizar as agendas aí, né, por conta dessa minha prioridade dos estudos, só que é isso que me move, Pedro. Então, política a gente não faz só por meio de mandato, a gente faz no dia a dia. Ontem, por exemplo, eu participei, né, da votação aqui, fui lá exercer meu dever, entendo, né? Não era obrigatório, mas fui lá eu com a minha família votar, né, participar da eleição do Conselho Tutelar, porque a gente precisa realmente consolidar cada vez mais a rede de proteção a crianças e adolescentes com pessoas comprometidas que têm um bom histórico de trabalho. Você votou na direita ou na esquerda? Porque isso daí parou lá no Conselho também, você sabe polarização. Você sabe que eu comecei a ver um pouquinho dos noticiários com relação a isso, mas você sabe que eu não me pautei nessa questão. Tá. Até porque eu acho que esses extremos, ao longo da história da humanidade, não só do nosso país, ele tem criado muita inimizade, famílias brigando entre si, amizades, né? Então, isso para mim não é o caminho. Eu sempre busquei um posicionamento de centro, o que é correto, o que é válido. Então, por exemplo, a minha escolha foi pautada em conhecer, eu posso falar abertamente aqui, que foi o Adilson Silva, ele foi pai de 2 alunos meus, quando eu dei aula na Imaculada, uma pessoa muito dedicada e que foi estudar, foi fazer assistência social. E a gente sabe, né? Ele já foi conselheiro, parece que... Está conselheiro. Ele está? Está. Não, acho que não. Ele foi 2 vezes. E aí acho que está no intervalo, porque não podia, né? E
eu conheço a família. Um voto consciente. Foi da minha parte, sim. E eu vi ali outras pessoas, como a Valéria, que eu fiquei sabendo, assim, semana passada, foi professora da rede, diretora no Belém muito tempo, uma pessoa muito dedicada. Vi a Silvana também, que a gente sabe que tinha um trabalho com o pessoal da Metra. Só um minutinho, tantas outras por gentileza, pessoas, né? postando a Poliana, qual o cenário que você vê aí, político aqui em Taubaté? Lamentável, isso é normal, dá para o Saldi recuperar a sua imagem e participar com força de uma reeleição, ou você vê com pessimismo a situação do atual prefeito? Bom, a gente sente, E de quem né? é a culpa também, né? Já que falamos muito aqui do Ortiz Júnior, é importante colocar no quadro, né? Porque a gestão atual coloca a responsabilidade do caos em cima de não pagamentos de empréstimos, compromissos que foram feitos na última gestão, né? Pedro, olha, para a gente não ficar falando só dos outros, eu acho que é interessante a gente oferecer um pouquinho do exemplo da nossa prática. Quando eu assumi a Secretaria de Educação em Ubatuba, um cargo executivo, né? Eu fui a 6ª secretária. Eu fui para um ambiente que o próprio prefeito falava: Poliana, eu realmente estou com dificuldades ali, eu tenho uma margem de 0,5% de investimento, o orçamento praticamente, boa parte dele comprometido com folha de pagamento. E quando eu aceitei, muita gente assim ao meu redor falava assim: nossa, Poliana, mas é loucura, porque o que você vai fazer lá, né? Eu fiquei 2 anos em Ubatuba. Eu consegui fazer revisão de contratos, licitar muita coisa, entregar a obra, auxiliar na reforma das escolas, porque aquilo realmente tinha muita dificuldade, eu peguei muita coisa complicada e conseguimos avançar nos resultados, né? Agora, se eu ficasse olhando para trás, para tudo que não foi feito, ou que fizeram e que de repente o jeito que fizeram eu não concordo, eu não ia caminhar. E mais, quando você assume, se coloca à disposição e se coloca à disposição de dizer um sim, ainda mais num contexto de uma gestão pública que exige uma grande responsabilidade da gente, poxa, é um mínimo você avaliar as condições. Então, quando o atual prefeito ele quer dizer da antiga gestão, né, da gestão anterior, por mais que possa ter, né, ele possa ter lá as suas razões, mas espera lá, ele não sabia? Ele se candidatou o quê, no escuro? Ou ele mentiu para a população dizendo que ia fazer um bom governo? Porque eu penso que para você fazer uma proposta, você tem que pelo menos partir da realidade de fazer um bom diagnóstico. Então, às vezes, essa questão de você querer ser prefeito, prefeita, seja lá o cargo que for, movido muito na vaidade, muito porque eu quero, porque quero. Poxa, você precisa olhar para ver se você reúne condições mesmo, se você está realmente olhando para a realidade. Porque a hora que você assume, o que a população quer é o serviço entregue. Então, essa coisa de ficar sempre falando que foi, por causa disso, por causa daquilo, gente, fazer gestão. Vou dar um exemplo do Ortiz. Não teve a situação lá com a questão do ônibus, né, com a que presta o serviço aqui em Taubaté, no começo da gestão dele, um quantitativo enorme de passagens que eram pagas e que ele falou assim, não, pera lá. O outro prefeito fez isso, mas eu quero rever isso daqui. E não encontraram lá não sei quantas mil pessoas lá que estavam sendo contabilizadas para serem pagos pela prefeitura gratuitamente. Você perdeu no Ministério Público, perdeu na Justiça, não é? Em primeira instância. Então, são coisas, o seguinte, que o gestor, quando ele não concorda com algo, ele precisa fazer, então, a revisão dos contratos, cancela aqui, refaz aqui. Então, tem meios de você operacionalizar para que você faça, né, e entregue o serviço. Então, nesse aspecto, eu sinto que a atual gestão, ela, por mais que tenha, eu quero acreditar que se tem aí, por parte do prefeito, porque eu conheço a família e respeito muito a família, né, que tenha um bom coração, tudo,
mas gestão pública, ela precisa você unir razão, coração e saber fazer. Legal. Em cima da hora, Poliana, infelizmente, muito obrigado, muito bom dia, obrigado pela presença e pela participação, viu? Obrigada, Pedro. Eu agradeço os ouvintes e também aí que nos ouviram, Dentinho, pessoal aqui da rádio. Obrigado. Satisfação estar com vocês. Boa semana para todos. Obrigado. E aí, gostou desse vídeo? Então, curta, comente, tá? E compartilhe. E nos siga, hein? Brevemente, mais conteúdo, mais entrevistas para você.